Bom, boa noite a todos, sejamos uma vez muito bem-vindos a essa Casa de Jesus, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, nesse cantinho aqui da divisa de Copacabana com o Leme. Como nós havíamos comunicado a todos, hoje a gente dá início, se Deus quiser, até, se não me engano, a 21 de dezembro, às palestras da casa. Bom, normalmente, a gente abre as palestras da Casa da Prece, a gente já vem fazendo isso há 7 anos, é o oitavo, né? Trazendo uma reflexão para que nos auxilie ao longo desse ano. E a reflexão de hoje, então, que nós estamos trazendo é novos tempos, novos desafios. Bom, a humanidade, na história da humanidade, ela sempre enfrentou novos tempos. Graças a Deus. Novos tempos, coisas diferentes, né? Desde a época da formação do planeta, o planeta mesmo foi sofrendo toda uma revolução geológica, e quando a humanidade, então, começou a habitar aqui o nosso planeta, a humanidade também foi enfrentando novos tempos. Por quê? Porque nós somos criados por Deus, todos nós aqui já sabemos, simples e ignorantes. Qual o objetivo de nos criar? Atingirmos a perfeição. Então, como nós somos criados simples e ignorantes, para que a gente um dia possa atingir a perfeição, assim como Jesus também foi criado simples e ignorante, mas é um dos muitos espíritos que existem, criados por Deus, que já atingiram a perfeição, nós também. Às vezes, né, a gente fica, nós, mas eu, sim. Nós, eu, todos nós, iremos atingir a perfeição. Então, para que Deus possa nos propiciar amadurecer, que ninguém passa de simples e ignorante imediatamente para a perfeição. Precisa de experimentar, vivenciar situações, tanto aqui na Terra, quanto em qualquer outro planeta que a gente venha a habitar, quanto também quando estamos lá no plano espiritual. Então, desde a época da nossa formação, a gente enfrenta novos tempos. Bom, o novo, novos tempos, tudo que é novo sempre traz mudanças. O novo, ele requer da gente adaptação, adequação. Por exemplo, chegou um novo espírito encarnado em nossas casas. Traduzindo, nasceu um bebê na família. Naturalmente que isso vai requerer da família que está recebendo aquele bebê adaptação, adequação. Às vezes tem que mudar móvel de lugar para botar o andador, às vezes tem que mudar a cama de posição para botar o berço do lado, todo um conjunto de adaptações. Também se chegar um novo cachorrinho, um novo puppet, um novo cachorrinho, um novo gatinho, um novo passarinho, que seja, em nossas casas. E isso vai requerer da gente adaptação, adequação, né? Um novo emprego, seja o primeiro, seja o enésimo de muitos que já tivemos, vai exigir da gente a adaptação, a adequação. E assim com a escola, com o casamento e tudo mais. Então, se a gente analisar as adaptações e as adequações da humanidade ao longo da história, a gente começa lá quando nós, seres humanos aqui na Terra, éramos nômades. Nós não tínhamos um bairro, uma cidade, um distrito, um país, não, um estado, não tínhamos. Nós andávamos de terra em terra, buscando o quê? As melhores condições. Então, naquela época, lá quando a gente era mundo primitivo, a gente teve que se adaptar àquela realidade. Qual era o melhor para aquele momento, para aquela realidade? Ser nômade. Procurar cavernas que nos dessem mais proteção, seja do tempo, seja dos outros animais predadores do ser humano. Nós tínhamos que buscar regiões que tinham alimentação mais farta, então éramos nômades. Com o passar do tempo, foi-se percebendo que o ideal era que nós começássemos a plantar a agricultura básica.
E a gente foi, então, fazendo... Gente, desculpa os historiadores, né? Vamos falar de uma forma aqui bem popular, umas hortinhas, e em torno daquelas hortinhas nós fomos ficando. Poxa, que bacana, todo ano aqui dá banana, todo ano aqui, então é aqui que nós vamos ficar. Então, foram sendo construídas as cidades. A agricultura e as cidades, comparada à nossa fase de nômades no planeta, foi uma novidade, algo novo. Então, teve que começar a fazer uma série de adaptações. Aí, depois, fomos caminhando, a agricultura, e já com as cidades, os feudos, como queira chamar, nos levou a procurar novas soluções para que nós pudéssemos habitar melhor ainda a terra. Veio, graças a Deus, a Revolução Industrial, com a máquina a vapor. Toda a humanidade teve que se adaptar a essa nova realidade, a presença da máquina a vapor, e buscar adaptar essa novidade às necessidades da humanidade. Aí passou-se o tempo e, graças a Deus, veio a revolução digital, a qual muitos de nós ainda estamos nos adaptando, né? Eu mesma, há um ano atrás, quando a gente começou os cultos, esse culto aqui, né, devido à pandemia, eu tive que aprender, eu tive que descobrir que existia o Google Meet, que até então não tinha ouvido falar, muito menos utilizar. Então, nós estamos tendo que fazer várias adaptações, porque nós já estamos vivenciando a revolução digital. Então, atualmente, surgem novas ferramentas devido a essa revolução digital. E a cada instante a gente está tendo que se adaptar, mudar a forma como a gente se relaciona. A maior prova disso somos nós aqui, que até um ano atrás, quando estávamos nas reuniões presenciais da Casa da Prece, ou das casas espíritas que muitos de nós aqui frequentamos em nossos bairros, cidades, países, nós não esperávamos, então nós tivemos que nos adaptar, né? Então, a gente vê toda uma adaptação da sociedade frente às redes sociais. Até então, nós nunca tínhamos visto presidentes da República, presidente dos vários poderes, do legislativo, do judiciário, tão próximos de nós, falando o que pensam. Era sempre aquela coisa engravatada, durinha, assim, em frente à câmera da TV, né? E, de repente, eles falam através de Twitter e outras ferramentas que também desconheço por não utilizá-los. Ainda não tive a necessidade de utilizá-los, então eu não me adaptei, né? E eles usam, né? E aí a gente fica sabendo de coisas do planeta inteiro, em tempo real, praticamente. Fora o delay do sinal sair de lá e chegar aqui. Por quê? Graças a essas novas ferramentas que a revolução digital nos trouxe. Recentemente, nós estamos tendo médicos nos atendendo paciente via internet. A gente ouvia falar, agora está se tornando comum. O Pix, que chegou aí. Então, a gente vai vendo que a gente vai avançando, mas, ao avançar, nós precisamos de nos adaptar a esses avanços. Em relação à engenharia genética, fantástico, está só no início. Tem muita coisa ainda a ser descoberta, pesquisada. O Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de 2008, o livro é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de 2008, o espírito Manuel Filomeno de Miranda coloca lá que a junção da física quântica com a biologia molecular vai fazer com que a ciência se aproxime do espiritismo. Nós não estamos falando aqui da forma, muitas vezes até inconsequente, imatura e muitas das vezes precipitada, que tem se feito atualmente da palavra quântica. Nós estamos falando da ciência, da física
quântica, que ainda não provou a existência do espírito, não provou muitas das coisas que nós, na doutrina, aceitamos como realidade, né? Mas isso virá a acontecer, é inevitável. Por quê? Porque a física quântica é a ferramenta para que essa biologia molecular possa cada vez mais avançar. Por exemplo, algo que já vem sendo feito, a questão da seleção de embriões. Oi? Como assim? Selecionar embrião significa selecionar como que vai ser o corpo físico do novo espírito que está reencarnando na Terra. Nossa, isso nos leva a pensar, isso nos leva a grandes e profundos paradigmas éticos. São novos paradigmas éticos. Por que vai eliminar um embrião que foi ali, que se formou propenso a uma certa doença, em detrimento daquele que não tem a propensão à mesma doença? É algo extremamente sério e que a humanidade não tem como voltar atrás. Ela vai ter que analisar, né, refletir, não só do ponto de vista científico, da moral e da ética, para que possa, no futuro, tomar certas decisões. Mas a gente sabe que o espírito, quanto mais ele caminha na evolução, menor as dificuldades que a vida vai lhe impor. Então, já é esperado que no mundo de regeneração, o qual nós já estamos entrando, essa pandemia é incrivelmente a virada, um marco desse ápice, da entrada do ser humano na Terra, deste planeta Terra, ao mundo de regeneração. A gente sabe que no mundo de regeneração o espírito já caminhou eticamente, moralmente, intelectualmente, mais do que no estágio que a gente está acabando de deixar para trás, que é prova e expiação. Então é natural que alguns problemas, algumas dificuldades da vida diminuam. Por exemplo, a catarata na década de 80, a catarata era um problema de milhares e milhares de pessoas. Não tinha cura. Hoje em dia, rapidamente, com laser, é uma cirurgia rápida, sem qualquer incisão, sem qualquer corte. Isso é fantástico. Então, aquele que deveria passar os 20, 30, 40 últimos anos daquela existência na Terra não iria mais enxergar direito, tudo embaçado por causa da catarata. Hoje, a medicina já nos permite esse avanço. Os avanços das pernas mecânicas, com implantação de chip no corpo das pessoas. Então, a gente vê que isso é progresso. Então, a gente vê que toda a parte da ciência, da tecnologia, está nos ajudando, aparamentando o planeta Terra, para que os espíritos que aqui habitarem venham a ter menos problema, menos dificuldade no seu dia a dia. Bom, gente, no livro A Gênese, um dos 5 livros da codificação de Kardec, no livro A Gênese, olha a data, 1868, portanto, há 153 anos atrás. Olha o que os espíritos dizem e Kardec colocou nesse livro A Gênese. A humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Gente, isso em 1868. Parece que está falando para os nossos dias atuais. Nós também estamos com alguns progressos que nós nunca imaginamos. Como eu nunca imaginei estar aqui virtualmente numa reunião religiosa da Casa da Prece. Aí continua os espíritos na Gênese.
resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Isso foi há 153 anos atrás. E aí a gente se pergunta, nós já realizamos esse progresso para bem-estar moral? Nós estamos em 2021. A inteligência alcançou níveis muito mais altos do que há 153 anos atrás, sem sombra de dúvida. Mas e quanto à moral e à ética? Nós já fazemos que reine aqui na Terra, entre todos nós, a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que vão nos propiciar o bem-estar moral? A resposta todos nós sabemos, não. Bom, então, nós temos que refletir, fazer uma reflexão dos novos e atuais tempos, onde ainda, neste momento na Terra, coexistem, habitam a Terra pessoas, irmãos, que ainda insistem em manter certos costumes, hábitos bárbaros, em todos os níveis sociais, em todos os níveis educacionais, em todos os níveis intelectuais e culturais. Então, não adianta a gente dizer, não, ele fez isso porque ele não estudou. Enquanto a gente está vendo que tem gente que faz isso porque não estudou, mas tem gente que faz a mesma coisa e estudou. Ah, é porque a cultura dele, e a gente vê povos de culturas totalmente diferentes procedendo da mesma forma. Então, infelizmente, ainda na Terra coexistem esses irmãos que insistem, que pararam no tempo, na prática da ética e da moral. Muitos já evoluíram e absorveram a parte intelectual, mas, infelizmente, a parte da ética e da moral, não. Eles insistem ainda no comportamento da época lá bárbara da humanidade, lá nos tempos primitivos, né? Mas, ao mesmo tempo, coexiste com esse grupo, irmãos aqui na Terra, que estão trazendo uma nova proposta de vida, uma vida mais saudável, uma vida mais leve, sem o peso, né, de que eu só vou ficar bem quando eu tiver dinheiro, eu só vou ficar bem quando eu tiver tudo que a matéria puder me dar, né? Uma vida de mais tolerância, de mais compreensão. Quantos jovens hoje, né, têm uma tolerância que deixa a gente assim atônita, a gente fica até meio envergonhada, assim, nossa, tipo, né? Tem já aqui coexistindo com a gente uma geração menos preconceituosa, com mais aceitação das diferenças, né? Alguns, inclusive, já afirmam que há uma geração diferente na Terra. Então, é diferente de quê? Daquela com a qual a gente convivia até algum tempo atrás. Um exemplo dessa mudança, dessa geração, são pais, figuras masculinas, carregando e cuidando de filhos. Ora, eu tive meu primeiro filho na segunda metade da década de 80, quase 90. E eu lembro que o meu marido carregava o meu filho no baby bag, e onde nós chegávamos, a maioria das pessoas olhavam, porque ele era o único ali que fazia aquilo, quando deveria ser natural. É pai, é copartícipe. Se estamos criando juntos, é parceria. São dois adultos auxiliando, recebendo na sua família aquele ser, seja filho biológico, seja filho por adoção, né? Então, por quê? Hoje a gente vê que é lindo. Lindo, 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 os rapazes, os jovens tendo bebê, com carinho com o bebê e cuida do bebê, e vários casais que um dos cônjuges vai trabalhar
e o outro, uma das figuras masculinas, fica com a criança, né? Então, a gente vê que já está mudando. Aquilo que os espíritos colocaram há 153 anos atrás, lá na Gênesis, né? A gente já está começando a refletir dessa necessidade de trabalhar a ética, a moral, de abrir a nossa cabeça para um mundo melhor, para que nós possamos todos juntos construir um mundo melhor. Bom, sem sombra de dúvida, 2020, 2021, até o momento, nós estamos vivendo momentos gravíssimos no planeta Terra, momentos de grande tensão no planeta Terra. Por quê? Porque a ciência, nós somos, toda a humanidade foi pega de surpresa, independente de nível cultural, nível intelectual, nível econômico, todos nós, todo o planeta foi atingido por essa pandemia. E a Terra, o planeta, a ciência terrena, as empresas terrenas, não estavam preparados, porque foi algo que surgiu de repente. Não era algo que já vinha se pensando, como, por exemplo, movimentos, né, tectônicos das placas, das falhas na geodésica da Terra, que isso é esperado, o Big One, nos Estados Unidos espera o Big One há décadas e décadas, porque tem uma falha gigante ali na Califórnia. A hora que aquela falha se mover, vai haver realmente cataclisma na região ali da costa oeste americana. Então, ela se previne, ela já cria certos sistemas, mecanismos para enfrentar aquilo, minimizando a tragédia. Quando essa questão da pandemia, não, a ciência não teve tempo, as empresas e as indústrias não tiveram tempo de fazer novas máscaras, novo isso, novo aquilo, vacina, mas vacina ela não vem no ar, ela precisa de uma ampola, ela precisa de vidro, ela precisa de tampinha, ela precisa de seringa. Então, algodão e tudo mais, não estávamos preparados, né? Mas a gente vê que a ciência, neste momento, pega essa pandemia e busca avançar no conhecimento. Então, busca pesquisar não só a forma de combater o vírus com a vacina, mas com outros medicamentos, né? E aí começa a pensar nas mutações, que são as cepas, e isso vai trazer o quê? Vai trazer mais conhecimento em termos intelectuais à humanidade. Sem sombra de dúvida, vai deixar um legado intelectual para a humanidade. Não temos dúvida. Por quê? Porque com isso a ciência avança em suas pesquisas, né? E aí, por outro lado, também é um momento, assim como acabou sendo um momento de oportunidade para a ciência, para a inteligência avançar, nós também devemos aproveitar esse momento e vê-lo como uma oportunidade de reflexão. O que é essa reflexão? Simples. Repensar nossas ações, nossas atitudes, nossos atos, nossa forma de falar com o próximo, nossa forma de ouvir o próximo, nossa forma de o que pensar do próximo e N outras coisas. Então, nós temos que repensar, sim, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, junto, para que a gente possa se juntar a esses espíritos que estão chegando na Terra. No livro Transição Planetária, do também Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, falam desses espíritos que foram trazidos das Pleiades. E aqui vem, não tem karma com a Terra, mas querem crescer, evoluir para ajudar a Terra. Nós podemos nos juntar a eles. Ah, Conceição, eu não posso não, sou tão pequenininho. Gente, se um grão de areia pensasse assim, sou tão pequenininho, não existiria a praia, né? Então, não. Nós podemos sim, né?
Então, repensar as nossas ações nesse momento. Então, nós falamos, né? Novos tempos, novos desafios. Então, qual é o grande desafio desse momento? Que, sem sombra de dúvida, ápice de transição planetária. Depois de um tempo, vamos já começar a entrar na regeneração. Quais os novos desafios? A separação, fazer a separação do joio do trigo. Ora, o que faz o trigo? O trigo é alimento. O que faz o joio? Elimina o trigo, porque ele é uma erva daninha que cresce geralmente nos trigais, no campo onde se tem o trigo. E, além do mais, enquanto o trigo nutre o ser humano, o joio destrói, porque o joio é venenoso. Então, está na hora da gente separar aqueles que querem nutrir, contribuir, daqueles que querem danificar, destruir, seja com suas ações, seu pensamento, não deixando que a Terra avance, né? Como que a gente pode enfrentar esses desafios? Bom, primeiro, a reflexão íntima, me perguntando o que eu quero ser na Terra. Eu quero ser um parasita destruidor, que é o joio, ou eu quero ser o trigo, que é vida porque alimenta? Eu quero continuar sendo como eu sou hoje, ou eu acho que eu ainda posso mudar? Não sei, Conceição, não sei responder. Ok, então reflita sobre essa pergunta. Eu quero continuar sendo como eu sou hoje, porque me traz paz, me traz felicidade? Então, esta pergunta, eu quero continuar sendo como eu sou hoje, porque isso me traz paz, me traz felicidade? A resposta é sim? Maravilha. Parabéns! Você já faz parte da nova geração da Terra. Você já é um espírito com perfil de espírito da regeneração. Por quê? Porque como você é hoje, te traz paz, te traz felicidade. Te traz a famosa consciência tranquila. Agora, se a resposta for não, como eu sou hoje, não me traz a paz, não me traz ainda a felicidade. Ainda não me traz a consciência tranquila. Então, eu tenho que perguntar, onde eu posso mudar? Onde eu posso mudar? Para quê? Para não perder o trem da história. Para me definir como trigo. Então, onde nós podemos mudar? Vamos pedir o César, então, para passar para a gente agora 4 slides. César, pode ser? César está apresentando. César, então. César, você pode ligar o seu microfone, por favor? O César, então. Pode? Tá. César, então, está apresentando para a gente, acho que todos estão vendo, né? Em comemoração, agora dia 2 de abril, ao aniversário do nosso querido Chico Xavier, que não é nosso patrono, não é mentor espiritual da casa, mas leva o nome da casa, é a bandeira da casa. A nossa casa é uma casa de acolhimento, porque com o nome do Chico não poderia realmente ser diferente, de acolhimento e de divulgação dessa doutrina que o Chico deixou um legado de quase 400 livros, né? Então, Chico Xavier nos diz: aos outros eu dou o direito de ser como são, ou seja, eu respeito os outros, que eles continuem sendo como são, antes de eu querer mudar o outro. Eu falo, eu jogo a semente, a semente não germinou, eu não olho para o lado nem para trás, eu sigo em frente. E muitas vezes até criticado, na maioria das vezes. Mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor.
Vamos abraçar esse lema para o nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente é convidado para um trabalho no bem e diz, mas fulaninho não vai. Oi? Ao fulaninho, eu dou o direito dele continuar sendo como ele é. Uai, Deus está me dando o direito de eu continuar sendo como eu sou. Ele me deu o livre-arbítrio de escolher joio ou trigo nesse momento de transição planetária na Terra. Então, aos outros, eu dou o direito de ser como eles são. Porque isso é respeito, isso é amor ao próximo, isso é empatia, como César falou, isso é compreensão do outro. A mim, porque eu sou responsável pelos meus atos. Eu tenho o dever de ser cada dia melhor. Isso significa toda oportunidade de ser melhor, eu vou pegar. Eu vou conseguir executar todas? Não, né, gente? De forma alguma, né? Porque tem que ser passo a passo. Conceição, mas eu tenho que pedir perdão. A minha lista de pessoas para pedir perdão é interminável. Calma, gente. Calma. Que você não consiga pedir perdão a nenhum deles. Mas se você já conseguir emanar bons sentimentos para ele, que ele tenha sucesso e seja muito feliz na vida dele, maravilha. Gente, você já consegue orar por ele? Nossa, um degrau acima. E assim vamos. César, o próximo, por favor. Em 2010, num Conselho Espírita Internacional, porque existe, né, a grande Federação Espírita Internacional, porque já agrega, a doutrina já está em muitos países, e foi na Varsóvia, em Polônia, em 2010, e o Divaldo lá, então, colocou para a gente, né, trouxe para a gente, através da sua mediunidade, palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós vamos ler, mas todos devem estar vendo. Nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus em nosso próximo. Meditar é encontrar Deus em nosso mundo íntimo, a fim de espargir-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas. Porfiai no bem a qualquer preço. Porfiai, constância no bem. Uma existência corporal, por maior que seja, é sempre muito breve no relógio da imortalidade. O que são 100 anos no infinito? Horas, segundo a matemática e a física, quase nada. Perante o infinito, 100, né? Então, porfiai, persevere no bem, que venham críticas, que digam que você mudou muito, quer dar uma de santinho ou de santinho, que não acreditam. Vamos seguir. Nós temos meta, objetivo, sermos trigo, né? Darmos, através da caridade, nem que seja mentalmente, o melhor de nós ao próximo. César, o próximo, por favor. Então, continua em 2010, do nosso querido doutor Bezerra. Semeai, portanto, hoje, o amor, redimindo-vos dos equívocos de ontem. Hoje é a oportunidade de ser melhor o nosso ato do que o passado. O Chico também diz, embora ninguém possa voltar no tempo, nós podemos fazer um novo futuro. Então, redimindo-vos dos equívocos de ontem com segurança. Qual é a nossa segurança? São os ensinos de Jesus, são os ensinos desses grandes espíritos que reencarnaram na Terra, Buda, Moisés e tantos outros que vieram à Terra. A gente vai ficar aqui, Maomé e tantos outros. Está lá, está tudo aí para a gente, né? Agora, na certeza de que estes são os sublimes dias da grande mudança para melhor. Isso foi há 21 anos atrás. Parece que ele está falando para hoje, para a gente, 2021. Né? César, o próximo, por favor. 11 anos atrás, desculpa, foi 2010. Bom, aí depois de um tempo, o Divaldo também trouxe, através da sua mediunidade, né, as palavras do Dr. Bezerra de Menezes, chamado Momento Decisivo,
de final de 2014. Venceremos lutando juntos, esquecendo caprichos pessoais, de imposições egoísticas, pensando em todos aqueles que sofrem e que choram, que confiam em nossa fragilidade. Olha a fragilidade do grãozinho de areia. Não é nada. Mas nós confiamos naquele grãozinho e que ele vai se unir aos outros e nós vamos poder caminhar na praia. E aguardam o melhor exemplo da nossa renúncia em favor do bem, do nosso devotamento em favor da caridade. Ah, isso é só para os eleitos, não. Quem somos os eleitos? Como é que nós sabemos quem são os eleitos? Não, todos nós somos eleitos, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, somos todos eleitos. Aí é conosco. Mas a gente quer sempre transferir, né? A gente quer sempre postergar. Então, a gente arranja 1000 mecanismos em nossa mente para não avançarmos, para permanecermos ali, parados. César, o próximo, por favor, para a gente encerrar. Continua o doutor Bezerra em 2014. Os mentores da brasilidade do Brasil, neste momento grave, isso foi em 2014, porque também passa o nosso país, assim como o planeta estão vigilantes. Então, se em 2014 os mentores do Brasil, né, que estava passando por um momento grave, né, que em todo o planeta estava uma situação grave, segundo diz o doutor Bezerra aqui, estavam vigilantes, hoje também estão, porque nós também estamos, o planeta inteiro, passando por um momento grave. Então, todos os mentores deste país, todos os mentores de todos os credos religiosos, todos os nossos espíritos, anjos, guardiões, estão trabalhando sem parar, como sempre fizeram, né? Mas agora com mais vigor, com certeza, na espiritualidade. E esperam que nós os ajudemos. Permitivos ser por eles inspirados. Nós temos que abrir a nosso pensamento, a nossa aura, a nossa energia para ouvir os bons espíritos. Mas muitas vezes nos detemos em pensamentos e ações que, quando os bons espíritos se aproximam de nós para nos intuir em nome de Deus, nós não ouvimos. E muitas vezes falamos, Deus esqueceu de mim. Não vem ninguém em meu socorro. Vem. Nós é que não nos permitimos ouvi-los. Nós é que não nos permitimos ser inspirados por esses espíritos amigos. Então, permitir-vos ser por eles inspirados e sair entoando o hino do otimismo, da esperança, diluindo a treva. Nesse momento, somando-se com a psicosfera da Terra, que já vinha capenga numa situação crítica, tão crítica que foi necessária que viesse a pandemia, certamente, uma psicosfera, ou seja, energia mental de nós que habitamos aqui, os encarnados e os desencarnados, que aqui também coexistem conosco, tornamos a energia mental insuportável. E aí veio a pandemia. E aí, agora, onde nós podemos ajudar? Sendo otimista. Não vamos comentar coisas negativas. Esse é um momento da gente não fazer isso. Espírito de esperança, para quê, gente? Para auxiliar esses mentores do Brasil e de todo o planeta, dos diversos países, e Jesus, que é governador do sistema solar, para que possa ajudar a limpar essa psicosfera. De forma que, quando essa pandemia passar, a psicosfera esteja um pouco mais leve, com menos perturbação. E essa perturbação física leva às nossas dificuldades, essas perturbações mentais
leva as nossas dificuldades, nós que já somos meio capenga, porque somos criança espiritual, ainda não sabemos se sim, se não, não, a gente fica meio de cima do muro, sou joio, sou trigo, sou joio, olha uma coisa, né? A gente não tem ainda uma fé firme, como César falou sobre a rocha, e a gente acaba caindo. Então, permitir-vos ser por eles inspirados e sai, entoando o hino do otimismo e da esperança, diluindo a treva, não fixando o medo nem a sombra. Nós não temos medo. Toda pessoa que quer ser do bem, que já se coloca à disposição de Deus, não falamos Jesus, quem depende do credo religioso, inclusive a pessoa pode nem ter credo religioso, mas que se coloca, nós não temos medo, nós temos receio, nós temos temor, vamos dando leveza às palavras, né? Porque está ligada ao nosso pensamento, né? Não fixando o medo nem a sombra, que por momento domina muitas consciências. Nossa, parece que ele está falando isso para hoje. Não divulgando o mal, somente expondo o bem, para que a vitória não seja postergada. Isso quer dizer que a gente é alienado? Não está vendo o mal? Não, não é isso. Nós vemos. Apenas a gente não expõe, não divulga, não dá destaque. Nós temos que flipar, nós temos que inverter. Nós temos que começar a ver nos noticiários cada vez mais notícias do bem. Para quê? Para a gente diluir essa aura. Nós que aqui, então, para encerrar, nós que aqui estamos hoje, fica essa reflexão, mas também fica um convite. César, por favor, você pode parar a apresentação? Fica o convite, que certamente o doutor Bezerra aqui nos faz, para a gente sair entonando, né, esse hino de otimismo, de esperança, né, a todos aqueles que de nós se aproximar, principalmente sem julgar o outro, se ele ainda não consegue entoar, porque hoje a gente não consegue. Então, se amanhã de manhã a gente já conseguir entoar algum hino de esperança, de otimismo, né, vamos fazer isso cada vez mais, certo de que nós, com certeza, estamos ajudando a amenizar esse quadro, essa pandemia que a Terra vem enfrentando. Muito obrigada.